E aí, gente linda do meu canal, vocês ficaram. Você vai fazer vídeo de Campo Geral? Você vai fazer vídeo da FUVEST? Vou fazer. Calma, coração. A vida, Deus, que é Deus, fez o mundo, dizem, em 6 dias. A louca aqui pensa quantos dias leva pra fazer. Estamos chegando com vídeo de Campo Geral pra você. Antes da vinheta, alguns recados. Primeiramente, não estou sozinha nesse vídeo. Estou muito bem acompanhada pelo Gui e pela Cris, que vocês vão conhecer daqui a pouco. Aliás, um beijo, Gui e Cris. Obrigada aos dois. Foi incrível, além de muito divertido, como sempre, trocar ideia com vocês. Esse vídeo foi feito no contexto de pandemia, portanto, sabe como é, o áudio e o vídeo não tá com a melhor qualidade que eu gostaria do mundo, tá bom? Mas a gente veio falar dessa linda obra, Campo Geral, que tá dentro de Manuelzão e Miguelin, que tá dentro de Corpo de Baile, já vou explicar essa pendenga pra você. A gente veio falar então dessa obra que tá estreando no Vestibular FUVEST 2021, tá? Vocês fiquem tranquilos que vai dar tudo certo, gente, tudo vai dar tempo. Antes que pergunte, já falei, vai ter vídeo de todas as obras Unicamp e FUVEST aqui no canal. Talvez quando você esteja assistindo aqui já esteja, inclusive. Então, fique tranquilo, tá bom? O que mais eu tenho pra dizer? Ah, se você puder deixar os seus comentários, se você puder me seguir lá no Instagram, Fala Pra Camões, se você puder me ajudar no projeto que eu tô querendo fazer de financiamento coletivo, você gosta, você curte, você acha legal aqui, os vídeos que você assiste, quer dar uns R$10 por mês, uns R$30 por mês, uns 5 centavos por mês, não sei, sinta-se à vontade. Então é isso. Que mais? É isso, puta obra linda. Eu não quero falar muito sozinha, não. Eu quero chamar logo os meus convidados pra gente falar desse livro lindo. Então, vem que vem, a gente vai ter 3 partes. Essa é só a primeira, é uma conversa longa, porque aqui eu e meus convidados falamos pra Camões. Então, vem comigo conferir a primeira parte do vídeo sobre Campo Geral de Guimarães. Muito bem, meu povo, então hoje estamos aqui nesta reunião virtual, porque é só o que a gente faz na vida, reunião virtual. Estou aqui hoje com Cris Carvalho e Guilherme Vilarinho. Eu não sei se você quer Vilarinho, se quer o outro sobrenome, se a Cris quer Cris Carvalho, como quer. Como for. Então, assim tá ótimo. Então tá bom, eu vou pedir para vocês se apresentarem, começando pelas damas. Cris, quem é você? Bom, Jupa, primeiro, obrigado pelo convite. Adorei, principalmente para falar de Guimarães Rosa. Eu sou Cris Carvalho, eu sou professora de teatro, coordenadora da Escola de Teatro e Estúdio Cênico de Campinas e trabalho com teatro há mais de 20 anos. E aí, qual que é a minha associação aí com Guimarães Rosa? Primeiro, eu acho que tem uma questão muito importante que eu venho há alguns anos pensando, que é essa valorização da cultura brasileira. Então, dentro da escola de teatro, a gente vem trabalhando com autores brasileiros, estudando esses autores, tanto da música, quanto da literatura, quanto do próprio teatro. E o Guimarães surgiu ano passado, num projeto que a gente fez. A gente tem um grupo de teatro amador. Lembrando, assim, sempre que eu falo que teatro amador, ele não é um teatro mais fraco, mas a gente fala que o teatro amador é aqueles que amam o que fazem, independente se isso é uma profissão ou não. Então, a gente tem um grupo de teatro amador que tem alunos que têm outras profissões, mas também que trabalham com teatro. Enfim, a gente tem uma mescla de tudo isso. E resolvemos nos aventurar em Guimarães Rosa. Foi um grande desafio para nós, principalmente para trazer essa atmosfera rosiana, que é a coisa mais maravilhosa para a gente. Então, ano passado, nós estreamos um espetáculo que se chama Rosas no Meio da Travessia, baseado nas obras, principalmente no Campo Geral e nas Primeiras Histórias. São as 2 obras que a gente tem como base do espetáculo, e com músicas do Milton Nascimento, que eu também acho que tem uma ligação muito poderosa. Guimarães e Milton Nascimento, parece que eles se conheceram e fizeram isso juntos. Então, acho que eu estou aqui mais para contar essa experiência de como trazer para a literatura, da literatura para o teatro, né, como isso pode ser englobado, porque eu acho que a coisa mais importante de Guimarães é a oralidade, e o teatro ele tem esse poder também de passar mensagem para as pessoas. Então, é para isso que estou aqui, para bater um papo sobre esse maravilhoso Guimarães Rosa. Muito bom, brigadão, Cris. Já de cara, obrigada, Cris e Gui, por aceitarem o meu convite maluco. E Gui, quem é você, Guilherme? Bom, eu sou Guilherme Vilarinho Scarel, natural de Santos, e acho que a minha relação aí, para contar mais ou menos numa leitura temporal, acho que a primeira vez que tive um contato com Guimarães foi com 14 anos.
no colégio ainda, lendo primeiras histórias, e fiquei muito emocionado com A Terceira Margem do Rio. Então, foi de longe o conto que me pegou primeiro. Lembro que no ano seguinte tentei fazer uma leitura, obviamente, naquele momento vejo que infeliz, de Grande Sertão Veredas. Li meio que sem entender nada, achando magnífico, achando estranho. E aí, quando eu entrei no curso de letras, na faculdade, que eu tive acesso, digamos assim, à literatura fantástica de outros autores latino-americanos e encontrei alguma semelhança ali. De longe, é o que eu acho que são dois temas que mais me interessam nas minhas leituras, nos meus estudos pouco acadêmicos sobre Guimarães Rosa, a questão da linguagem e de como ele se expressa por essa linguagem, e a questão da fé, né? Eu acho que a questão da fé é central na obra do Guimarães Rosa, e eu acho que é uma das coisas que mais me motiva assim, a entender, porque eu acho que ele consegue fazer um movimento de conurbação que não é geográfico, é linguístico, enfim, é temporal e é da fé. Então, eu acho que ele universaliza tão bem que ele acaba centralizando um pouco das minhas atenções totais aí no que de fato me agrada na literatura. No mais, são leituras mais repetitivas, né, por conta da profissão. Sou professor de literatura, de ensino médio cursinho, já faz 17 anos, então tem uma trajetória aí que nesses meandros muitas obras foram escolhidas para os vestibulares, então a gente meio que acaba fazendo leituras todos os anos de Guimarães Rosa, e aí acho que foi quando eu me aproximei mais e peguei gosto, assim, e gosto de paixão mesmo, que vai muito além de algum entendimento. 17 anos, Guilherme, está velho, hein? 17. Já fiz a curva, né, Ju? Já fiz a curva, já foi. Agora é ladeira abaixo agora. Eu quis chamar a Cris e o Gui porque são dois amantes de Guimarães, né? Não que eu não seja, é óbvio, acho que não tem como a gente não gostar. Quer dizer, tem como, tem muito aluno aí falando, eu odeio! Mas é porque ele representa uma certa dificuldade. Mas como todo mundo sabe, eu sou apaixonada por Saramago, que também vamos combinar que não é um dos mais simples em relação, né, com questão da linguagem. Mas eu acho que quando a pessoa gosta tanto assim de um escritor, eu gosto de trazer pessoas no canal que têm este amor. A Cris estava falando do teatro amador, e aí essa mesma coisa da literatura, né? Amantes ou amadores de Guimarães, porque eu acho que a fala fica diferente, né? E aí a gente sabe, os dois aqui já comentaram de cara da questão da linguagem, que é um empecilho do Guimarães, como é um empecilho do Saramago também, e que afasta um pouco o aluno dessa leitura, que dificulta, né? Apesar de que eu acho, e aí vocês me digam se eu estiver errada, que Campo Geral é muito mais simples, por exemplo, do que Sagarana, que a gente tinha na FUVEST ano passado, né? Não sei, de cara. Com certeza. Eu acho que eu acredito que sim. Assim, eu acho que até um texto inicial, assim como Primeiras Histórias, né? Eu acho que são textos iniciais de Guimarães para você entender um pouco esse contexto e essa atmosfera aí que ele apresenta. Sim, acho que a questão da linguagem nele se torna mais difícil quando ele opta pelos textos mais longos, né? E aí nos textos mais curtos acho que a concisão ainda era parte da construção dele, lembrando que ele vem de um formato poético, então já tinha a concisão como elemento. Acho que ele fica mais no campo da fantasia, nos contos, e aí a linguagem ela acaba sendo um adorno maior do que, enfim, protagonista. Que eu ia dizer? O Grande Sertão, por exemplo, que eu acho maravilhoso, lindo de morrer, eu acho mais fácil também que Sagarana. Eu acho que Sagarana, quando a FUVEST botou nos anos anteriores, eu queria matar alguém. Porque não é possível, você afasta de Guimarães com Sagarana. Sagarana não é um livro para você ler de prima, assim, apesar de que dizem, né? Dizem aí os estudiosos, os grandes estudiosos, é um livro para introdução. Desculpa que é para introdução. Não é, né? Campo Geral, sim. Eu falo para os alunos, gente, lê nas férias Campo Geral, que é linda, a história é linda, você vai amar, você vai adorar, chorar, sabe aquela coisa? Então, acho que agora, você aí, aluninho, que leu Sagarana, está com medo, relaxa, respira, solta o ânus, o esfíncter, porque Campo Geral é... Não é mesmo? É uma delícia de ler, é uma delícia. Ô, Cris, como é que foi? É uma leitura... Desculpa, eu só queria falar que assim, das leituras
mais agradáveis mesmo de Guimarães, né? Campo Geral. Ela é uma leitura tão fluida, tão simples, tão agradável, que se assemelha mais à novela, que eu acho que também ajuda a caracterizar essa questão linguística, né? Mas pode seguir. Não, e eu acho que é uma das leituras mais gostosas da lista da FUVEST esse ano, no geral. Sim. Uma das mais simples, assim como o Romanceiro da Inconfidência, que eu também achei maravilhoso. Tem umas obras gostosinhas, então vamos aproveitar que essa é gostosinha. Eu tô até com uma mantinha de véia aqui na perna. Eu pus um lencinho aqui, um aconchego. Todo mundo, um cafezinho. Eu tô com uma camada de gordura. Eu tô com uma camada de gordura que me protege do frio. Meu amor, estamos todos na quarentena. Quem não está fazendo errado. A gente sempre, quando fala de Guimarães, fala dessa coisa da oralidade, né? Que os dois aqui já falaram. E aí, uma dica que a gente dá sempre para os alunos é leia em voz alta, porque é um texto feito para ser falado, né? Tem muita coisa de oralidade que faz mais sentido quando a gente fala. E essa coisa do café, para mim, não sei se eu estou viajando muito aí, Gui, sei lá. Eu acho, o Guimarães me lembra um pouco, com muitas diferenças, mas me lembra um pouco Gabriel Garcia Marques, por exemplo, 100 Anos de Solidão, no sentido de ser uma história que meu avô me contaria, sabe, uma coisa assim? Senta aqui que eu vou te contar a história agora, aí vem um bolinho de fubá, e aí vem essa história que tem um pouco dessa coisa da fantasia que você falou, quando você estava falando dos autores latino-americanos, eu penso um pouco isso, assim. E aí eu acho que a semelhança nisso aí, talvez, Ju, possa ser o lance do imaginário subjetivo mesmo, né? Que vai pegar todos esses aí, né? Então, o lance do diálogo, por exemplo, em Grande Sertão Veredas, é muito nítido que a parte da história ali é fantasia, né? Quando tem mais personagens, que é o caso de Campo Geral, fica mais difícil, talvez, de identificar esses elementos da fantasia, né? Que a gente encontra tão facilmente no Cem Anos de Solidão. E tantos outros latino-americanos, né? Mas eu penso que, em Campo Geral, isso fica fácil pelo universo infantil, né? Pela perspectiva infantil do texto. Espontânea, né? Espontânea, essa coisa mais ingênua. Então, isso também facilita, né? Essa passagem mesmo da história. E aí, falando dessa coisa de ser da oralidade e tal, que eu queria saber de você, Cris, um pouco desse processo de passar Guimarães para teatro. Porque não é um texto dramático, né? Não. Eu confesso, assim, eu sou apaixonada por Guimarães e trouxe isso para o grupo. E aí, no meio do processo, eu confesso que falei, nossa, acho que fui um pouco pretensiosa. Porque é tão rico, é tanta coisa que ele traz, que como a gente conseguir, né, colocar isso em cena, né? E aí, na verdade, o que me veio foi buscar a questão da simplicidade mesmo e de contar histórias. Né? Eu acho que o Guimarães ele tinha essa habilidade de contar as histórias, né? De conseguir passar sentimentos e emoções através das histórias. E contar coisas dele, né? Então, desse resgate do sertão, dele voltar. Então, a gente começou lendo no Campo Geral, foi o primeiro, e a gente pensou na questão da travessia mesmo, né? Dessa passagem da vida infantil para a vida adulta, né? Então, dessa travessia mesmo. Por isso que eu falei do Milton, porque a gente usa a travessia, música também, por isso que eu falo que é muito ligado. E aí, depois disso, a gente começou a ler os contos. Então, quando o Guilherme falou da Terceira Margem do Rio, a Terceira Margem do Rio está no Rosas, que também é um dos meus contos favoritos, emocionantes, e quanto mais você lê, mais você entende, cria outras possibilidades, isso é incrível. Mas, além disso, a gente também escreveu textos a partir da atmosfera mesmo do Rosiana, né? Então, a gente contar a história de alguém pegando desse lado da fantasia, como se contasse uma memória, né? Porque para mim o Campo Geral é quase o Guimarães contando uma memória de um menino, né? Então a gente também quis trazer um pouco de nós, né? Porque eu acho que também tem isso. Eu acho que por isso que talvez a gente se identifique muito com Guimarães, que é uma coisa muito de cada um, né? Parece que está escrevendo para a gente se identifica com o que fala. Então, dentro do Rosas, a gente tinha textos dramaturgicamente montados do Guimarães, então a Terceira Margem do Rio, o Irmãos da Gobé, a gente também tem. Aí, como roteirização, o Campo Geral faz essa questão da travessia mesmo, do crescimento, então a gente passa por fases, da fase infantil à velhice, né? Então a gente passa por todas essas fases.
E também temos textos próprios, que foi a partir dos textos dele. E aí tudo isso emendando com Milton Nascimento, que ficou essa conjunção perfeita. E aí eu acho que o mais interessante, e aí falando da oralidade, né, que você falou de ler em voz alta, e realmente, quando a gente colocou o texto em cena, né, colocou as palavras do Guimarães, que aí a gente viu muito mais sentido. A gente se lembrou dos velhos contadores de história, né, dessa contação de passar as memórias das pessoas através das histórias. Então era isso que a gente virou contadores de histórias. Então nós éramos contadores de histórias que nos transformávamos em personagens das histórias. Então essa era a ideia do espetáculo. Que está parado. Tudo Mas parado. que vai voltar, assim. Tudo parado. Mas vai sair, a gente está inclusive falando aí dessa loucura de vida online, a gente gravou a Terceira Margem do Rio, um dos contos, vai sair em breve, cada um na sua casa, cada artista na sua casa, estamos editando, então em breve teremos aí a Terceira Margem do Rio para nos contentarmos um pouco, nos alentarmos também. E quando sair, você me avisa que aí eu linko na descrição aqui do vídeo, mesmo que o vídeo saia antes, depois quando sair a gente coloca aqui para todo mundo ver. Inclusive vou colocar também aqui o Instagram de vocês, se vocês quiserem, se não quiser avisa que eu não ponho. O link do estúdio cênico e tudo mais do site, enfim, para a galera conhecer melhor. Agora que eu vi que eu estou estúdio cênico aqui, que eu uso o Zoom para estúdio cênico, mas é Cris, tá, gente? É Cris. Cris do estúdio cênico, muito bem. Cris do estúdio cênico. Eu preparei um PowerPoint, um PowerPoint, porque a gente vai falando um pouco sobre a história e aí vai dando os pitacos, né? Eu acho que para começo de conversa, guiante para começo de conversa, não que a gente já está conversando há horas aqui, mas uma coisa que é legal sempre para o vestibulando, aí o Gui pode me ajudar, é essa coisa, a gente situa o Guimarães numa terceira geração modernista, né? Junto com ele. Eu brinco porque, claro, tá junto com Clarice Lispector, tá junto com Dalton Trevisan, que eu amo, com Lígia Fagundes Telles, que eu amo, mas é que o Guimarães tem a sua especificidade, né? Não é como, sei lá, quando a gente pensa nos parnasianos, que todos seguem determinadas características, o Guimarães, eu brinco que ele tá com ele na terceira geração, porque ele tem aí uma característica muito própria. O que você acha importante aí, a gente não combinou nada, né? Eu boto os convidados na fogueira. O que você acha importante, Gui, a gente falar sobre essa caixinha na qual a gente coloca o Guimarães? Então, eu acho que quando a gente fala das gerações do modernismo, na verdade, a gente tem que entender como um movimento, eu penso assim, né? Como um movimento de invasão, né? Então, numa leitura uma primeira geração mais amplificada, uma segunda que se regionaliza e uma terceira que vai para o indivíduo. Só que o Guimarães e Clarice, me parece que eles vão além do indivíduo, porque eles vão para a psique. Né? E me parece que o Guimarães dá um passo além, né? Que além de ir para a psique, ele vai para a contação da história, que são as heranças locais, familiares, com a linguagem local, que beira um pouco o fabular, muitas vezes, mas que constitui a identidade cultural daquele lugar, ou seja, aquelas pessoas são aquilo, e são tudo aquilo. Né? Quer dizer, então, ao mesmo tempo que... E aí a dialética do Guimarães ela é incrível, né? Porque ao mesmo tempo que é só aquilo, é tudo aquilo. Então, ele consegue o famoso universalizar. Gosto de, quando falo do Guimarães, citar que é uma trajetória que vinha sendo feita há muito tempo já na literatura, ainda que fosse na literatura canônica. Então, quando a gente pega os autores da terceira fase do romantismo, o Távora e o Toné, por exemplo, que já são autores que prenunciam um pouco essa oralização e essa contação de causa, eu acho que já é um indício dessa localização, não só geográfica, mas uma localização cultural. Depois a gente tem Euclides da Cunha, quando escreve Os Sertões, deixa muito claro que existe mais de um Brasil e que vários Brasis precisam ser abordados. Mais à frente a gente tem o Graciliano Ramos, que me parece fazer uma leitura menos universal que a de Guimarães, mas faz uma leitura muito mais social. Ou seja, me parece que o Guimarães ele absorveu um campo muito fértil ali de informações e conseguiu, colocando as suas experiências como diplomata, enfim, médico e estudioso da linguagem, né? Quer dizer, um absurdo que esse cara sabia de línguas, ele conseguiu colocar tudo em objetos ali muito, muito sensíveis, né, à realidade.
Porque é uma obra, a obra dele, quando a gente fala no geral, é uma obra muito bruta. Mas, ao mesmo tempo, a bruteza, essa bruteza local, ela traz uma sensibilidade, um sentimentalismo que são impossíveis de se conseguir, a sensação que dá é essa, né? De se conseguir ver de outra maneira. Ou seja, se até lá há, eu acho que essa é a grande sacada assim, do Guimarães. E por isso que ele tem que estar numa... Eu diria que ele está talvez numa terceira geração B, né? Porque não identifica ele com João Cabral, com Clarice, são diferentes. Eu acho que eles seguem caminhos distintos ali. É como se fosse enfim, um transbordamento do que já foi feito mesmo. Tem duas coisas muito engraçadas, eu estou estudando booktubers no meu mestrado, e um dos vídeos que eu estou vendo é o vídeo sobre Sagarana. E todo mundo que fala de Sagarana no YouTube fala duas coisas. O regionalismo universal, que é isso que o Gui está falando, né? A partir de uma característica muito localizada do sertão de Minas, ele está, na verdade, o Guimarães está falando de questões universais, do amor, da loucura, da fé, dessa coisa da travessia, que é a travessia da vida, enfim. E todo mundo, todos os booktubers que falam de Guimarães falam da quantidade de línguas que ele falava, bota assim na edição, eu não sei, né? É claro que é impressionante, mas eu acho engraçado, assim, todo mundo fala que ele era poliglota, que falava não sei quantas línguas, e aí bota a lista de todos os idiomas que ele falava e outros que ele, tipo, conhecia, tipo, holandês. Esperanto. Então, são essas características marcantes. E acho que o que é interessante de a gente pensar disso é justamente isso, um cara que conhece tantas línguas, né? Que a brincadeira com a língua portuguesa que ele faz, com essa coisa da oralidade que a Cris está falando do teatro, e que muitas vezes só faz sentido quando a gente ouve. A Cris estava falando de peça e eu lembrei que eu já vi nesta minha vida de professores, que eu sou muito mais nova que Guilherme, né? Eu não tenho toda essa trajetória dele, mas eu já vi algumas adaptações para teatro de Sagarana, enfim, vi umas inclusive não tão boas, mas mesmo quando é ruim é bom, porque traz essa coisa do ouvir, né? E tem coisa que a gente só entende quando ouve. Por isso fica de novo aqui a dica para você, ouça Guimarães, lê em voz alta, lê para você mesmo, não agora na pandemia, mas junto os amigos para ler junto, sabe? Enfim. E ler mais de uma vez, porque para mim sempre dá muito mais significado. Quanto mais você lê, ainda mais em campo geral, eu sei que tem um monte de coisa para ler, né? Mas, sabe, se lê um pedaço, volta a ler de novo, porque pode modificar o que você imaginou daquela leitura, né? Por conta disso mesmo, porque é difícil, é uma leitura que não falada, que é difícil de se entender. Por isso que é importante repetir mesmo. Eu mesmo repito, eu li de novo, falei, não vou repetir de novo isso aqui, vou falar em voz alta, porque faz total diferença. E não é tão grande assim, né? Vamos lá, tem umas 100 páginas. Não é o inferno de Sagarana. Eu vou falar pronto, eu não gosto de Sagarana. Desculpa, Guilherme. Desculpa, Cris. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, então, para vocês verem o que eu andei pensando. Eu botei esta foto só para dizer que eu fui para Cordisburgo, tá? Cordisburgo, para quem não sabe, é a terra de Guimarães Rosa, é a cidade em que Guimarães nasceu, tá aqui. E é uma viagem, gente, que todo mundo tem que fazer. Guilherme e Cris, obrigatoriamente vocês têm, tá bom? Eu já tinha reservado a data para esse ano. Acabou a pandemia, a gente tem que ir, porque é assim, é incrível e sensacional. Mas enfim, eu coloquei aqui, eu tô usando, gente, trechos a minha edição é essa edição aqui, que é uma edição da Nova Fronteira, inclusive uma edição de capa dura. Eu não gosto de capa dura porque eu gosto de ler as coisas deitada, e capa dura para dobrar assim é um cacete. Dobro mesmo, risco tudo, grifo mesmo, eu sou monstra de fazer isso com os livros. Desculpa, o Guilherme olhou com uma cara ali de assustamento. Não, eu faço também. Tanto que faço que já nem compro a capa dura. Eu já comprei essa capa dura. Ó, o meu é de sebão, ó, tudo. Faz parte. Risco mesmo. Enfim, dessa edição aqui tem um texto do Paulo Ronay que eu separei para a gente dar uma lida. Ele está falando de Guimarães no geral, mas a gente vai ver como isso encaixa super com o campo geral. Ele diz assim: inventor de abismos, o autor de Corpo de Baile localiza-os em broncas almas de sertanejos, inseparavelmente ligadas à natureza ambiente, fechadas ao raciocínio, mas acessíveis a toda espécie de impulsos vagos,
sonhos, premonições, crendices, vivendo a séculos de distância da nossa civilização urbana e niveladora. São almas ainda não estereotipadas pela rotina, com receptividade para o extraordinário e o milagre. O escritor enfrenta-as em geral num momento de crise, quando, acuadas pelo amor, pela doença ou pela morte, procuram desesperadamente tomar consciência de si mesmas e buscam o sentido da vida. Que tem tudo a ver com isso que o Gui e a Cris estavam falando, da coisa da travessia, a questão da fé, né? São personagens suscetíveis a acreditar nessas crendices, nessas histórias. Tem várias passagens de Campo Geral que eu adoro. A gente vai falar, mas aquela história do não pode dormir de barriga para cima que vem a mulher assombrada e senta na barriga. Enfim. São superstições que, de uma certa maneira, né? A gente que é do interior, que, né? Campinas parece que falam que não é, mas né? A gente é do interior. E que se vai se perdendo, né? Isso está se perdendo, assim. Por isso que eu falo dessa questão da cultura brasileira, que é tão importante, né? Dessa coisa da gente realmente voltar ao manga verde com leite, você morre quando você come, sabe? Quando você toma, essa da barriga. Então, essas coisas aconteciam mesmo, tipo, não comer e tomar banho, sabe? Minha avó fala isso até hoje, né? Então, são coisas que estão ali no livro, né? É um registro disso, né? Que provavelmente isso realmente acontecia nesses lugares, né? Então, até porque ele fazia essas pesquisas, enfim. Então, acho que é um registro da nossa vida, da nossa história mesmo como país, né? E que tem tudo a ver com essa coisa bem de interior mesmo, né? Aqui, sim, só para o aluno entender, porque às vezes a pessoa também vai comprar o livro e falar, meu Deus, o que é? A história Campo Geral, que é engraçadíssimo, porque aqui é tratado como um poema, né? No meu índice tá os poemas, Campo Geral. Aí você fala, como poema? Porque não tem verso, não tem métrica, não tem rima, que é pra te cagar, porque já tem aquela. Ah lá, é conto ou é novela? A gente já fica nessa, né, Gui? Ah, porque a novela é um conto maior, mas daí é que ele descreve como poema. Daí o aluno quer arrancar os cabelos do corpo inteiro, porque fala, mas como assim? Enfim, eu chamo de novela. Não sei, Gui, o que você diz aí? Eu acho que pela proporção física mesmo do texto, né? Pela construção dele de criar clímax, enfim, ter variações, eu acho que dá para colocar como novela. Até porque ele está inserido na outra obra, né? Então seria uma novela de outra obra. Eu acho que funciona assim. É isso. Em 1956, o Guimarães lança Corpo de Baile, e daí na terceira edição ele divide Corpo de Baile, então, em 3 volumes. Um é o Manuelzão e Miguelim, um é o No Urubuquaquá no Pinhém e o outro Noites do Sertão. Dentro de Manuelzão e Miguelim tem 2 histórias, Campo Geral é uma delas. Então, Campo Geral é uma história dentro de Manuelzão e Miguelim, que está dentro de Corpo de Baile. Tudo para vocês entenderem. O aluno que compra, sei lá, essa edição aqui, não precisa ler tudo. Você pode ler e deve ler tudo, mas o que cai na Fuvest esse ano é só a história Campo Geral, que tem aí umas 100 páginas. Foi publicado aí 10 anos depois de Sagarana, então, e dentro do Corpo de Baile inteiro tem 7 grandes novelas, das quais uma é o Campo Geral que a gente está discutindo aqui hoje, beleza? Suave, galera. Se tiver alguma coisa, eu vou passando. Se tiver alguma coisa, vocês mandam eu voltar, tá? Ainda o Paulo Ronay, ele vai dizer aqui, no geral, né? Personagens marginais, imperfeitamente absorvidas pelo convívio social ou nada tocadas por ele, que é o caso aqui do nosso Miguelinho. Criança, né? Ou ainda, loucos, mendigos, cantadores, prostitutas, capangas, vaqueiros. É esse universo do Guimarães que eu, infelizmente, ainda não vi o espetáculo da Cris, mas vi vídeos de teaser e fotos, e esse universo temático mesmo, e que serve como cenário, e que serve como cenário de maneira geral, né, Cris? Aí você pode me ajudar. Não estou falando de cenário só de coisinha. Não, sim. Essa atmosfera, a gente chama de atmosfera. Atmosfera. Né? Que é toda os personagens e todo esse local, né, na verdade. Perfeito. E aí, bom, a riqueza do falar de Minas, essa coisa que a gente já falou, dele criar praticamente uma língua dele, e aí para você pensar na gramática, porque pode aparecer na sua prova, o Veste pode botar uma questão, já caiu muitas vezes, né, Gui? Mas enfim, sempre bom pensar uma questão junto com gramática aí, como ele faz essa linguagem. Então aqui o Ronay fala, o Ronay, na verdade, fala algumas coisas. Invenção de onomatopeia sem conta. Lembra lá a onomatopeia, aquela figura de linguagem que imita o som? Tipo, piuí, piuí, do trem, sei lá, miau, né? Enfim.
Tem um monte, a gente vai ver algumas aqui. Livre permutação de prefixos verbais. É os des. Diz chover, de chover. Ele mete prefixo onde ele quer, tira, bota, vai, vem. Você fala que porra é essa? Atribuição de novos regimes, ousada inversão de categorias gramaticais, multiplicação de terminações afetivas. A gente vai ver aqui no texto alguns desses exemplos e aqui eles estão tentando dar um nome, alguns nomes para algumas dessas coisas que ele faz. Aqui eu pus umas fotinhas, porque lá em Cordesburgo a gente tem essas coisas maravilhosas, palavras tiradas da obra dele, né? Ó, o desdoidar, o desfeliz, que eu estava falando aqui dos prefixos, né? Beija-florou, olha lá. Nossa, Gui, cara de questão de estrutura e formação de palavras, que, by the way, é a parte da gramática que eu mais odiava da aula quando eu dava aula de gramática. Eu acho difícil explicar isso. Guimarães inventa esses bagulho, olha lá. Pirlimpisquice, pernilongado, funebrilhos, aua, aba, aca, não tô entendendo essa letra aí. Essas coisas muito loucas. Aqui tem... E faz sentido, né, Ju? Faz sentido de algum jeito, assim, né? Quando a gente pega os textos, com essa imersão da oralidade que a Cris falou e você falaram, vocês duas falaram, dá para a gente pensar que entrando, né, mergulhando nesse universo do Guimarães Rosa, a oralidade ela passa a fazer até mais sentido, né, do que a norma culta. Você começa a entender, já meio que para enunciar um pouco o que ele vai falar, né? Você passou ali um beija-florar, que é um termo que aparece no Grande Sertão Veredas, né? Quando o protagonista está sendo alvejado, a bala pega de raspão nele, mas na verdade pega menos que de raspão. E aí não tem um termo exatamente para dizer isso associado à localidade. Então me parece que transformar o processo de verbalização aí, né, que a palavra recebe do substantivo composto beija-flor para a verbalização cumpre com o papel, né? Então é tão delicado tal qual um beija-flor que essa bala ricocheteou ali no Rio Baldo. E eu sempre fico pensando, nessa questão, tentando me colocar nesse lugar, né, quando ele foi lá no sertão investigar, porque eu acredito também que muitas dessas palavras eram faladas pelas pessoas. Eu ouso dizer que como o Guimarães ele fez essa pesquisa, né, pelo sertão, né, fez esse retorno ao sertão, que ele pegou muitas das palavras que realmente as pessoas falavam, né, como a gente ouve, né, e colocou em texto, escreveu. E aí ele preencheu as lacunas de onde não tinha essa escrita, né, com aí a criação de novas palavras para mostrar alguma coisa, como o tiro, que o Gui falou, né? Então, mas eu acredito muito que muitas das palavras que para a gente pode parecer estranho quando a gente faz a leitura e quando a gente ouve faz sentido, é por isso, porque são palavras que são faladas, né? E aí quando a gente ouve, a gente fala, é o cafezinho, o bolinho, né? Que se você escrever, você fala bolinho, que bolinho? Mas você fala bolinho, você quer comer um bolinho? Pronto, aí já faz sentido, né? Então, eu não sei, eu acredito muito, assim, por ele ser pesquisador mesmo, né? Não só dos locais, mas das pessoas. Então, eu acho que ele também pegava essas palavras e colocava ali nos seus caderninhos para também usar nos textos dele, né? Tem as duas coisas, tem a criação e tem essa pesquisa de recolher mesmo, né? A gente vai ter uns exemplos aqui, mas eu já vou dar spoiler de um que eu amo, que é o Zé Ró, do cachorro. Que era Zé Rocha. Que o cachorro chamava José Rocha, todo mundo chamava de Zé Rocha e virou Zé Ró. Que essa coisa mineira que a gente brinca, que o mineiro corta as palavras, é um trem, é um cafezinho, é um matulinho, negócio. Zé Ró, é isso, não é? Exatamente. Como nome de cachorro, é um nome sensacional. Eu tenho uma experiência curiosa com um colega que é professor de português, de gramática, inclusive, o Diego Moraes. Ele é nascido em Botelhos, interior de Minas Gerais, e logo na primeira vez que a gente teve contato, ele já, enfim, a linguagem sobressai, é muito interessante, né? E aí ele falava uma frase assim que a gente foi almoçar todos juntos, e aí terminado o almoço todos cansados, enfim, querendo ali tomar um café para acordar, ele foi à cozinha conversando com uma veterana nossa mineira também, e virou da cozinha e berrou para ela, ô Fê, né? O nome dela era Fernanda, aí tá aí tudo bem, ô Fê. Aí ele disse, popopopaquá,
E, né, lançou mão quase ali de um formato fabular, mas que é verdadeiro. Ela respondeu o quê? Pô, né? É isso. Então tá, a conversa feita. Só pegando o caminho que Cris falou, acho que tem um lance também da invenção dele com dizer, né, com o espaço. Quer dizer, a pesquisa dele ela é tão não é uma pesquisa de fatos, né? É uma pesquisa de presença, de ação, de leitura de mundo, né? E aí, quando me parece que ele entra nesse mundo, que de tanto pesquisá-lo, ele consegue extrair, criar, né? Como se fosse um local ali. Muito bom, sensacional. Popopopopó, é até difícil de falar. Eu não sei você. Eu, quando vou para Minas, quando for para Cordesburgo, quando leio Guimarães, quando escuto Milton, eu queria ser mineira. Desculpa aí, gente. Os mineiros que estão. A bandeira de Minas é maravilhosa, muito mais bonita que a bandeira do Brasil, não é? Então. E é curioso. Nasci no estado de São Paulo, mas nasci errado, gente, que no fundo eu sou mineira, tá? É curioso que, assim, no processo do Rosas, né, a gente estava indo por um caminho, porque antes a gente fez Gonzagas, que era a história do Gonzagão e do Gonzaguinha, né? E que tinha uma outra energia, né? E aí a gente foi para Guaranésia, que é uma cidade bem pequenininha de Minas, perto que de tem um festival, perto de Muzambinho. que é isso mesmo, que é um festival de teatro incrível, que vai, sei lá, 30, 40 grupos do Brasil inteiro. E a gente foi selecionado e ficou lá, né, uma semana lá em Guaranésia. E aí eu estava muito angustiada de como fazer, como entrar nessa linguagem, né, dessa contação. E a gente tinha muitos grupos mineiros de teatro, né, porque eles fazem um núcleo ali, que todo mundo vai em todos os festivais, é muito legal. E aí eu lembro de uma peça que era numa estação de trem, lá em Guaranésia tem uma estação de trem bem pequenininha, e era uma simplicidade, assim, uma coisa tão bonita e tão, assim, que parece que a gente estava entrando na casa da pessoa, realmente. Quando eu vi isso, eu estava com o Criso, que é também um ator do grupo. Beijo, Criso! Criso! Eu amo! O Criso, eu falei, Criso, é isso, sabe? A gente tem que entrar como se a gente estivesse entrando na casa de alguém para contar essa história, tá? Servindo um cafezinho mesmo, sabe? Para contar um caos. E foi lá que deu mote. Quando eu voltei para cá, falei, gente, é isso, vamos para esse lugar de contar história. Então, cada um conta uma memória também no começo, então a gente senta pertinho da pessoa, como se fosse mesmo assim na casa, né? E acho que é por aí mesmo. Eu amo Minas também. Ai, gente, vou pra Minas, quero ser mineiro, povo bonito, um monte de artista foda, tirando o Jota Quest, que eu odeio. Mas de resto... Você não é a única. Tem que ter equilíbrio, então tá, né, Ju? Né? Não dá pra ser tudo só coisa boa. Eu vou continuar compartilhando aqui, então. Ah, meu Deus, cadê? Onde nós estava? Que a gente estava, então, falando dessas invenções aqui, né? Além das invenções, a gente acha lá essas coisas que eles tiram, essas gotas de sabedoria, que é tudo tirado da obra do Guimarães. Então, tem essas plaquinhas. Isso aqui não é para vender, não, tá, gente? É só enfeite. Você quer comprar, mas não compra, viu? Você faz a sua, né? É lindo, gente, nessa caligrafia. Faz a sua na sua casa. Tá aí quarentena para isso. Nessa caligrafia super simples. Olha lá, toda a saudade é uma espécie de velhice. Perto de muita água, tudo é feliz. Eles têm muitas coisas, principalmente do Grande Sertão, né? Essa que é uma das mais famosas aí, da obra do Guimarães. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. É isso, o Guimarães, eu não sei, eu sinto com o Guimarães um pouco do que eu sinto com o Saramago. Quando eu estava lendo o Grande Sertão, eu vou grifando as coisas bonitas, eu queria grifar o livro inteiro. Que a cada parágrafo tem uma frase que fala, gente, isso aqui dá um quadrinho. Olha que post no Instagram, pra você fazer uma foto da sua bunda, botar a legenda do Guimarães. Mas é verdade, esse negócio das palavras, das frases, né? Eu lembro que eu fui também anotando, aí quando a gente já estava montando no processo já de montagem, eu falava assim, não, a gente tem que pôr uma frase aqui, vamos colocar essa frase aqui, porque de uma certa maneira, por conta também dele falar de sentimentos, né, de falar de coisas universais, conseguir se colocar, tudo serve. Como o Milton, né? O Milton teve a live dele domingo, falava, gente, ele está cantando para mim. Ele está cantando para mim.
Né? Então, às vezes, o que eu sinto lendo Guimarães, ele está escrevendo para mim, essa frase ele escreveu para eu pensar sobre a minha vida. Né? Então, acho que isso é um grande trunfo, né, desse autor maravilhoso. A gente tem, principalmente em Campo Geral, nas palavras do Dito, que a gente já vai falar, que é um personagem, gente, pelo amor, uma sabedoria, né? Nessa criança tão pequena. Faço questão de mostrar que eu achei lá um desapalermou. Não me despalerma, Guimarães, que eu sou Palermo com muito orgulho. Como assim que me desapalermando aqui? Enfim. Achei, antes da gente entrar de fato na história, eu achei um outro trechinho. Ai, a spoiler que eu dou. Um outro trechinho aqui do Paulo Ronay, eu não sei onde enfiar nós, eu vou ficar fazendo assim. Que diz ali, um recanto oculto na roça, com seu emaranhado de... Peraí, deixa eu fazer assim. Será? Ah, meu Deus, aí ficou só o Guilherme. Não, peraí. Tem um jeito. Vou esconder nós um minuto. Ó. Um recanto oculto da roça, com seu emaranhado de conceitos, atos e ritos, costumes rudes e paixões selvagens. Por um achado notável, penetramos nele guiados por um menino de 8 anos, nascido no próprio ambiente e que o aceita com inteira naturalidade. Numa reprodução mágica da visão infantil, episódios insignificantes criam volume e acontecimentos trágicos se reduzem a meras impressões. Eu grifei essa parte porque eu acho que isso é uma é o que compõe a alma dessa história. Sob nossos olhos maravilhados, o menino Miguelin cresce, incorpora as lições das plantas e dos bichos, absorve a sabedoria do irmão menor e vem se desenvolvendo dia a dia no meio dos segredos inquietantes do mundo dos adultos, mas impressionando-se sobretudo com milagres que só para ele existem. O papagaio pronunciando pela primeira vez o nome do irmão, meses após a morte deste, um par de óculos dando à vida nova dimensão e sentido. Eu grifei essa parte, o olhar é da criança, então coisas que são para a gente serem insignificantes, para ele, nossa! E o contrário também. E isso me lembrou, por isso que eu botei aqui, o menino do pijama listrado, né? O Guilherme vai me matar, vai falar, você é louca, nós estamos falando de Guimarães, você bota John Boyne no rolê. Mas é porque é a mesma coisa, se você já leu, não estou falando do filme, se você leu o Menino do Pijama Listrado, você sabe que a história é contada por um narrador em terceira pessoa, porque aqui não é o Miguelin contando, eu tenho um narrador em terceira pessoa, mas que conta o ponto de vista do Miguelin. E no Menino do Pijama Listrado, e me lembra também um pouco do filme A Vida é Bela, né? Na Vida é Bela lá do Benini, você tem o pai que transforma as situações para o olhar da criança. E aqui no Menino do Pijama Listrado, ele não entende, o menino não entende o nazismo, não entende o que são as questões, mas você que é adulto sabe do que ele está falando. Eu sinto muito isso nessa obra, eu vou voltar para nós aqui, eu sinto muito isso nessa obra, quando ele fala da relação da mãe com o tio, porque ele não entende muito bem o que está acontecendo. E a gente também não entende muito bem se é aquilo ou não, mas a gente entende mais do que ele, né? Eu acho muito interessante e acho, como eu disse, que isso é uma das coisas que faz a alma dessa história, que é a gente conhecer toda a situação pelos olhos do Miguelin. Para mim, assim, a narração é em terceira pessoa, mas é quase como se ele estivesse dentro dos olhos mesmo, né? Ele fala, mas é como se a fala é de fora, mas o olhar é do personagem. Então, que de uma certa maneira a gente não sabe muito bem, né? Essa questão da narração, você fica, não, mas é em terceira pessoa, mas é o menino que está vendo. Então, causa um estranhamento inicial, né? E aí também a grande genialidade do Guimarães Rosa de como colocar essa narração, mas com o olhar desse menino, né? Então ele consegue contar a história de fora, mas com o olhar desse garoto. Eu acho isso uma coisa impressionante. É muito diferente, Gui, do que a gente tem, por exemplo, nas outras obras, que a gente está acostumado a ver um narrador onisciente. Esse narrador não é onisciente, ele só sabe o que Miguelin sabe, né? Eu acho interessante, eu estava pensando com o Cris falando, estava refletindo aqui que, na verdade, e acho que você vai falar disso mais para frente, então não vou dar spoiler aqui, só vou dar um pitaco e saio, mas tem a ver com a linguagem escolhida, né, por Guimarães para tratar a questão do discurso indireto livre, que facilita essa travessia entre narrador e Miguelin. E o Dito, como sendo mais novo e sendo a referência, eu acho que tem coisas que estão... Eu acho assim, que o narrador ele se faz um pouco Miguelin ou Dito.
eu acho que na fala do narrador, muitas vezes, o que a gente percebe é que é uma linguagem que se aproxima um pouco da leitura de mundo que Miguelin faz, da leitura que Dito faz. Eu acho que como se fossem guias para ele, né? E um narrador que já não está presente, um outro que narra a vida dele, meio que ensinando para ele. E é muito louco, quer dizer, porque se ele tem 7, 8 anos e o irmão dele é mais novo, quer dizer, a sabedoria ela não está na existência, né? No sentido da trajetória da vida, senão nas travessias que são feitas na pouca trajetória de vida. E aí eu fiquei com a sensação, de repente, que o Dito é uma inspiração, porque talvez mais puro, né, que ele, numa leitura de idade, ainda que ele seja mais traquinas, né, que o próprio Miguelin, porque ele é bem levado, ele saca as coisas no ar. E acho que o narrador compõe essa leitura infantil junto com o Dito. Então, o Miguelin, acho que ele vai sendo ancorado, ora pelo narrador e ora por Dito, assim, que vão levando a trajetória dele. Acho que no discurso indireto livre, quando você for falar, acho que dá para deixar isso mais claro. Eu não vou falar disso, não planejei isso. Pode falar, então. Então, é o recurso do discurso indireto livre, né? Quando a gente... Acho que o primeiro livro que os nossos alunos têm, ou que os estudantes em geral, ou quem lê tem acesso, dessa geração, é de Graciliano Ramos, né? Com Vidas Secas, que acho que é uma primeira obra que traz esse elemento, mas acho que já tem um quê de narrador de discurso indireto livre lá atrás, mesmo no Machado, de algum jeito, né? Com um narrador morto, enfim, é confusa essa situação. Mas quando a gente volta, então, para o Guimarães, e vê na voz do narrador o uso do discurso indireto livre, eu acho que é um jeito de tirar aquilo que Miguelin ainda não consegue e que passa a conseguir a partir de um determinado evento da narrativa que envolve o seu irmão Dito. Então, a partir dali, acho que ele começa a usar o narrador propriamente no texto, o menos recurso do discurso indireto livre, porque o próprio Miguelin passa a ter que se posicionar a partir dali. Então, acho que tem um recorte linguístico que dá para a gente pensar, no sentido de que o Miguelin está maturando a expressão, né? Ele está maturando se expressar. Então, ele sente muito, ele não consegue organizar muito, algo que o Dito ajuda muito, mas aí, a partir desse evento, quando você fizer a contação da história, isso me parece mudar um pouco, ele ganha expressão, né? E ele passa a se posicionar. Acho que tem coisas aí no discurso do narrador que ajudam a gente a entender isso. Perfeito. Para a gente explicar para o básico, a gente tem o discurso direto, que é a fala do personagem direto. Então, tem lá. Então, Cris disse, 2 pontos, travessão, ou aspas, boa noite. E Guilherme respondeu, boa noite, tudo bem com você? Né? Esse é o discurso direto, é a fala do personagem direto. O discurso indireto é quando o narrador conta, estou explicando aqui para principiantes, quando o narrador conta a fala. Então, Cris perguntou se estava tudo bem, não, Cris disse boa noite, e Guilherme respondeu dizendo boa noite, perguntando se estava tudo bem. É o narrador contando o que o personagem fala. O discurso indireto livre é uma zoeira e vive caindo em vestibular porque ele justamente... As fronteiras entre a fala do narrador e a fala do personagem são muito sutis. Ele começa, o narrador, de repente ele entrou na cabeça do personagem, então você fica ali, peraí, isso aqui é narrador ou é personagem? O Gui citou aqui o Graciliano com Vidas Secas, e eu queria te dizer, vestibulando que presta FUVEST, que Angústia a gente vê muito disso, né? Em Angústia, tudo bem que a gente tem um narrador em primeira pessoa, mas a gente consegue ver isso. É quando o narrador, por exemplo, fala assim, fulano entrou no cinema, nunca tinha visto aquele filme. Mas por que diabos essa pessoa não parava na cadeira? Esse por que diabos a pessoa não parava na cadeira já é o personagem. Mas eu não senti a diferença de quando ele saiu do narrador e entrou no personagem. O que a gente chama de discurso indireto livre é essa passagem aí, né, Gui? Só para deixar claro para alguém que esteja assistindo, que falou, que porra é essa que ninguém nunca me explicou. Acho que é o narrador invadindo o personagem e dando voz a ele, né? Perfeito. Nós. Então tá bom. Vou compartilhar aqui de novo, lembrando que a qualquer momento vocês me param, me voltam, enfim, tá? Então, apesar de ter essa coisa do menino contando a história, que me lembra que o menino do pijama listrado, quero deixar bem claro e lembrar todo mundo que o cenário de que a gente está falando é esse aqui. Aqui são fotos maravilhosas de Cordisburgo, para lembrar que é super regional, isso que o Gui e a Cris já falaram bastante. E lembrar que quando a gente fala sertão aqui, a gente tem que diferenciar do sertão do Nordeste. Isso é uma questão que você discutir com o seu professor de geografia, né? Características de vegetação, de clima, dos caralho a quatro, que eu odeio geografia física. A gente não está falando do sertão do Nordeste, a gente está falando do sertão de Minas Gerais. Tudo bem? Nós. Eu vou começar, então, um resuminho aqui, gente, e aí vocês vão me dando os pitacos, tá?
A gente é apresentado, então, no começo do livro, para o Miguelin, que mora com seu pai, sua mãe e seus irmãos, no Mutum. É muito louco, porque isso aqui, você chega lá em Cordesburgo, os caras falam, Mutum que é logo ali, que não sei o que, né? Esses lugares que pra gente são tão aí da nossa imaginação. E para como esse canal aqui tá no YouTube, qualquer um vê, você aí de Minas, ou que talvez more numa região próxima, talvez para você isso seja muito natural. Pra gente, são lugares que a gente faz assim, oi, bem. No meio dos Campos Gerais, ele diz, de Minas Gerais, né? Ele tem 8 anos, ele vai dizer que ele acha a mãe linda, de cabelos pretos compridos, essa imagem da mulher mineira, que hoje as mineiras são bonitas, né, gente? Como as mulheres mineiras são tudo bonitas. E a mãe é muito triste de morar ali. A gente vai ver em alguns momentos aqui que ela fala que ela não gosta de morar ali. Na verdade, está logo aqui, ela dizendo... A mãe mirou triste e apontou o morro, dizia... Eu estou sempre pensando que lá por detrás dele acontecem outras coisas, que o morro está tapando de mim e que eu nunca hei de poder ver. Esse sentimento de não pertencimento que a mãe tem, de que esse morro que está ali me impede de ver o resto do mundo, né? Ela tem ela não gosta de morar ali, e a gente vai ver daqui a pouco que ela tem uma certa melancolia e que o Miguelin tem um pouco disso parecido com ela também, né? Enfim. E ele cita o tal do tio Terês, que é o irmão do pai. São os personagens que ele apresenta logo no começo, e aí ele vai citar um pouco desse universo, desse menino que vive aí nessa região. Ele vai falar da pescaria, vai falar de arapuca para pegar passarinho, e logo no começo, um pouco do que o Gui estava falando, a Cris também falou, das crendices, as benzedeiras, né? Ele nu, ele tem uma lembrança de ele pelado dentro de uma bacia, lavando ele com sangue de tatu, porque ele estava doente, aí era uma coisa para poder vingar, para ele poder viver. Lavaram ele com o sangue do tatu, né? Aí essa mistura das religiões. Eu escrevi aqui benzedeira da minha infância, porque eu lembrei, quando eu era criança, uma vez minha mãe conta essa história, que eu estava muito doente. Nossa, doente, febre. Não era doença, e levaram na benzedeira. Era uma benzedeira que botava uma linha na água. Ela pegava uma linha, botava na água, e ali ela viu o que era. Aí ela olhou para a água e falou, Fanta laranja. Oi? Fanta laranja. Foi assim, sua filha está com vontade. Diz que deu a Fanta. No dia seguinte eu estava boa. E uma outra vez, que eu também, muito pequena, fiquei doente, eu não falava ainda. Era bebê assim, criança, não falava. Era um tempo bom, porque agora eu falo pra cacete, falo aqui pra Camões. Botou a linha na água, ela falou, picolé de coco. Mas diz que me deu picolé, que eu falo picolé de babá, e no outro dia sarei, gente. Como é que você explica isso? Que era a vontade, era quebranto, sei lá como é que chama isso, lombriga de picolé de coco. Vocês têm alguma coisa assim com benzedeira? Eu tenho uma. Tenho uma de benzedeira que era assim, eu tinha muita bronquite quando eu era criança, né? E bronquite é assim, de praxe para benzedeira, né? Porque não resolve e tal, né? E aí eu lembro que eu fui em uma benzedeira que tinha que tomar um óleo de jacaré. Uma coisa horrível, é uma coisa horrorosa. Aí eu lembro que você tinha que tomar 3 vezes, assim, e no último, você não podia comer carne de porco, e que não sei o que lá. E você tomava, e ficava uma fila, era uma coisa assim, super... Mas o meu não resolveu nada, continua com o quê? Mas eu lembro assim, nitidamente, era no Taquaral, aqui em Campinas, assim, uma casa e uma fila para todo mundo tomar o bendito do óleo de jacaré 3 vezes por ano, e que não sei o que lá. Mas aí, Ju, eu acho que tem uma coisa que é legal, que eu acho que é importante de falar, que é essa questão da sabedoria, né, da cultura, da sabedoria popular, né, e que aparece muito. Então tem o seu Aristeu, por exemplo, na própria história, né, que se diferencia um pouco do conhecimento, né. Eu acho que aí também tem essa trajetória, né, quando chega o doutor, enfim. Mas eu acho que ele coloca essa importância da sabedoria popular, seja na fé, seja na crendice, né, que eu acho que também é uma coisa que é esse resgate, né, mais do que nunca agora, né, mas da gente ter esse resgate dessas coisas que são nossas mesmo, são coisas do nosso país, né. Então até anotei aqui uma frase que está bem no comecinho, que é: Miguelin conhecia pouco entendendo. Então, né, ele sabia das coisas, mas ele não precisava entender das coisas como elas são, mas ele conhecia. Né? Então, acho que a sabedoria vem disso, né, de você passar de família para família. Né? Então, acho que isso é uma coisa que tem muito no Guimarães Rosa. Né?
Perfeito. Queria só fazer 2 comentários aí, Ju, que na verdade é muito legal, né? Pegando a frase que Cris falou agora, você podia repetir, Cris, por favor, essa frase? Miguelin conhecia, pouco entendendo. E é muito legal, né? Porque como ele é um cara que o Guimarães Rosa, como ele trabalha a linguagem de uma maneira diversa, me parece que os caminhos também são. Conhecia pouco entendendo, ele gera para nós uma multiplicidade de sentidos aí muito legal, né? Então ele conhecia pouco entendendo, né? Conhecia pouco entendendo. Então assim gera um efeito que acho que é da travessia simbolizada aí nessas figuras que são associadas à medicina de modo geral. Mas ainda sobre o livro, depois eu conto um episódio meu. Eu acho que tem um negócio que é bacana, que acontece, que essa frase que a Cris falou, ela é importante, porque em várias participações desses sujeitos que são ligados à ciência, vamos dizer assim, no frigir dos ovos, eles apelam para a fé. Né? Assim, quer dizer, não dá, não é assim que funciona. Né? Tome isso que vai dar certo, mas ao mesmo tempo tem uma fé por detrás ali que faz ele querer acreditar que se o menino tomar aquele remédio, vai dar certo. A minha experiência é longa, a Ju conhece já mais até religiosa assim, mas acho que todo mundo teve na infância uma experiência dessa. Meus pais contam que eu também, ali pequeno, talvez menos de 2 anos, tive alguma coisa que ninguém sabe dizer o que era, e que, segundo meus pais, levaram em médico lá, médico cá, e ninguém dava um jeito, até que descobriram que tinha uma benzedeira em Santos, que acho que é meio óbvio, né? Até pelo nome do lugar, é um dos lugares mais, acho que macumbeiro que existe no país, né? Mas aí eu fui levado para esse lugar, meu pai me conta que eu entrei, nas palavras dele, exageradas provavelmente, né? No pavor de um pai, roxinho, né? Segundo ele, eu entrei no carrinho de bebê roxinho. E aí, deixa o menino aqui que a gente vai trabalhar nele. E aí passou lá uns 15 minutos, saí pleno, segundo conta. Então, acho que tem um lance de que na hora que o bicho pega também, todo mundo vai para a fé, né? Acho que tem um pouco disso também na fala do Guimarães, assim, nas suas obras. E muitas vezes, os doutores que aparecem, que a gente tem, por exemplo, no Grande Sertão, né? É um diálogo do qual a gente só ouve um lado, né? Ele está conversando com o cara que vem de fora, que vem da cidade. No Conto Espelho do Guimarães a gente tem isso. É a mesma coisa. O senhor doutor que é estudado, tem outro agora que eu estou esquecendo, que é um de Sagarana, que também tem a mesma coisa. Que ele tá, eu acho que é o da Mula, agora eu não lembro, sei lá. Essa figura do doutor, que é o cara que vem de fora, que é o cara estudado, vai ter uma passagem aqui no Campo Geral que ele fala que ele sabia que o cara era de fora pelo branco da roupa. Porque o povo dali, a cor da terra é a cor da roupa, né? Meu Sim. Deus, o que é isso aqui que apareceu? Vocês estão vendo? Não. O meu cu. O meu suporte assistant resolveu trabalhar agora. Cala a boca, sai daqui. Depois eu corto isso, gente. Sabe que eu só falar, Ju, pegando o bonde aí, desculpa, me perdoa. É que você citou dos livros, eu lembrei do Famigerado, do Primeiras Histórias, né? Que tem a cena do doutor aparecendo e tem um diálogo muito inusitado da expressão, que o doutor vira eu não lembro o nome do personagem, ele vira e fala que o personagem é um famigerado. E aí rola um embate sobre a palavra, né? Famigerado, faz-migerado, famisgerado. Quer dizer, ou seja, nessa hora o local ele já destituiu o médico de poder, né? Quer dizer, ele já contrabalançou isso, falou, ó, essa palavra aqui, ó, nem isso, Aqui né? não. Aqui não cabe. Então acho que tem um lance disso, né? É sensacional, é isso, Tá tocando o telefone de alguém. É o meu. Ah, tá. Espero aqui. Porque eu não tenho. Fica falando. Eu tenho aqui por convenção. Até porque atender mesmo, Cris, você nem foi, né? Você desencanou já. Não. Você acha que essa hora eu vou atender telefone? Ah, me poupe. Plena pandemia. Então, é só para fechar essa coisa do doutor que às vezes que vem de fora, mas ali, no fim das contas, do jeito que ele conta, essa sabedoria do popular parece que ultrapassa esse conhecimento acadêmico, né? É isso, aqui esse conhecimento não vale, aqui as leis são outras. É uma coisa meio Bacurau, sabe? Sim. Se vier, como é que é Bacurau? Se for, vá na paz, porque aqui o rolê é outro, né? Enfim, olha nós em Bacurau já. Mas tudo bem. Vou voltar aqui para lá.
E vamos lá. Bom, então ele vai falar isso. Tem um exemplo aqui para você, vestibulando, maravilhoso de sinestesia. Eu pus até um coraçãozinho aqui no canto, que ele diz. Eram goles de beber quente, que cheirava a claridade. Puta que pariu. É de cheirar, é de ver, que é claro, é de beber, é o quê? Goles de beber quente que cheirava a claridade. Como é que você explica aí a sinestesia, que é essa figura de linguagem que mistura as sensações, os 5 sentidos, né? Tá tudo aí. E é tão bonito. Olha que coisa mais bonita a construção que ele faz. E dá uma sensação que é um café que ele está tomando, né? Eu não sei, pra mim é chá, porque ele fala da claridade, Aqui. eu vejo um líquido clarinho. É que eu Olha não que gosto de legal. café, né, Gui? Você que gosta, Olha que você legal. pensa no café. Então, olha que bacana isso. Eu acho que tem uma questão também, também marquei esse cheirava claridade, porque eu acho que tem essa questão da ampliação dos sentidos, né? Dessa coisa de você sentir como um todo, né? De você perceber o mundo como um todo. E acho que ele coloca muito isso várias vezes, né? De não ficar fechado em caixinha, você só vê isso e você só ouve aquilo. Não, tá tudo muito ligado e aí ele coloca em palavras. Isso é incrível, né? E porque a gente sente o mundo com tudo, né? A gente não consegue colocar em caixinha. Mas colocar isso em palavras é muito raro e genial, assim. E é o de beber. É um de beber. O que é um de beber? Um de beber é um bagulho que você bebe, né? Um de beber. Porque não é de comer, né? Não é de comer, é de beber. Que cheira a claridade. Não sei, pra mim, eu penso num chá de melissa, assim, de capim melissa, de capim cidreira. Guilherme pensa no café porque ele gosta de café. E ele vai citar vários cocada de buriti, doce de leite, queijo descascado. A gente pensa nessas comidas de Minas Gerais, que puta que pariu, a gente engorda 2 quilos em 1 hora em Minas. Que é uma delícia. Além de ser barato, né? A comida é barata, você come. Não, é o melhor doce de leite do mundo, é o melhor queijo do mundo. Não adianta, não tem igual. Puta que pariu, que delícia que há, e nós querendo ser mineiro de novo. Bom, ele vai falar da figura do santinho, que eu acho um barato. Que na verdade era uma figura de moça recortada de jornal que ele ganha, porque ele foi ser crismado, né? Ele tinha ido ser crismado no começo da história. Ele volta com esse santinho, e aí a irmã mais velha, Adrelina, fala para ele que ele vai pro inferno, porque ele tá com esse santinho, que na verdade não é santinho. E ele fala: não vou não, já fui crismado, vocês não estão crismados. Essa presença da religião, que também é muito forte, né? A gente sabe que Minas é um dos estados mais católicos do Brasil, as grandes paixões de Cristo que eles têm, a Semana Santa em Minas são, né, aqueles tapetes de Corpus Christi que o povo faz pra rua, que é uma coisa maravilhosa. Então tem muito essa presença, ao mesmo tempo que você tem ele tomando banho no sangue do tatu, que esse é um bagulho que tá muito mais ligado ao macumbeiro do que a qualquer outra coisa, ele foi crismado, né, e tem essa coisa de vai pro inferno, enfim. E aí adoro essa fala da irmã dele que fala: bobo, eu me chamo Maria Andrelina Cecim Cass, papai é Nhô Bernardo Cass, Maria Francisca Cecim Cass, Expedito José Cecim Cass, Tomé de Jesus Cecim Cass. Você é Miguelinho bobo. Porque, de fato, a gente não tem, né? Miguelinho. Miguelinho é o quê? O que é Miguelinho, gente? É um menininho. Qual é o nome do Miguelinho? Não sei. Eu fiquei pensando em Miguel, mas também não sei. Miguel. Então, talvez um diminutivo de Miguel, né? Mais oralizado. Mas eu acho que aí tem uma margem interpretativa, que não sei se é exatamente a ideia, porque talvez confunda um pouco, mas acho que tem uma margem aí para um entendimento que vem vindo no texto, conforme a leitura, de talvez ele não ser filho dessa família, né? De algum jeito ali, a relação que eu nunca pensei nisso. Eu pensei nisso também. Nunca pensei nisso. Porque a relação que ele tem com Teresa é de muito maior intimidade e de muita identidade. Menine, eu nunca pensei nisso, gente. Olha que leitora ingênua. Não, e até pela forma que o pai também trata, né? Também e tem a aproximação isso. que ele tem com o tio. Eu estou aqui o quê? Rosa Bolo. Estou passada. Turma com essa, Juliana Palermo. Enfim, Miguelinho. Você está se divertindo? Porque, olha, a gente se divertiu muito para gravar esse vídeo, foi muito massa. Eu espero que você esteja se divertindo, mas como você sabe, a gente fala muito aqui, eu vou dar uma pausa nesse vídeo e te convido para voltar para assistir as partes 2 e 3 em breve, fechou? Enquanto isso, deixa aí nos seus comentários, deixa elogios para os meus convidados maravilhosos e eu vejo vocês na parte 2. Um beijo, obrigada por enquanto.